Olá, gente! Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, no vídeo de hoje, iremos falar sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia, Sara. Não sei como, nem sei como começar, por onde começar. É de todo jeito? Não, não é de todo jeito, tá bom? Ler a Bíblia, Sara? Essa é a pergunta, né? Bom, eu acredito que a gente precisa. Vou contar a minha experiência de como eu comecei a ler a Bíblia. Não se importa com a zoada, gente, porque vizinho, sabe? Vai ficar zoada. Enfim, no fundo. Mas como ler a Bíblia? Quando eu comecei a ler a Bíblia, pra valer, né? Quando eu peguei a Bíblia, eu disse, eu vou começar a ler. Eu orei, comecei a orar e pedi ao Espírito Santo para que me ajudasse a entender cada palavra, pedi a Deus para que me ajudasse a compreender, pedi para que repreendesse todo orgulho, todo o egoísmo, toda a vaidade, tudo aquilo, todo aquele sentimento que o ser humano tem que impede de ver a verdade de Deus, que nos impede de conhecer o Senhor. Então eu pedi, repreendo, em nome de Jesus, repreenda, Deus, todo sentimento, todas as coisas que eu sinto que pode atrapalhar de eu conhecer a verdade. Foi isso. Primeiro, a oração. Segundo, pedir ajuda ao Espírito Santo. Pedir para ele nos ajudar a iluminar a nossa mente, os nossos olhares, certo? Essa é a chave para tudo, para você começar a ler a Bíblia. Não é de todo jeito, tá? Não é de todo jeito que a gente lê a Bíblia, tá? A gente precisa aprender a ler com o Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliar. Ele vai nos ajudar a compreender do jeito que tem que ser compreendido, do jeito de Deus, não do nosso jeito, certo? Tipo, eu vou ler e se eu for explicar para alguém, eu vou explicar conforme os meus pensamentos, o que eu acho. Nada disso. Isso é heresia, certo? A gente tem que ser verdadeiro e levar a palavra, falar a palavra verdadeira que está aqui na Bíblia. Não tirar e nem colocar, acrescentar mais coisa, nem mais nem menos. É falar o que está aqui e pronto, certo? É compreender o que está aqui e pronto. Nem mais e menos. Menos. Não. Certo? É compreender do jeito que Deus quer que a gente compreenda. Por isso que a gente tem que pedir para repreender o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ignorância, porque a ignorância é como se fosse uma parede, um muro, né? A ignorância, o orgulho, a vaidade, o preconceito, é como se fosse um muro, né? Fazendo com que a gente não enxergue a verdade, o caminho de Deus, certo? Então, primeiramente, orar. Quando você pegar a Bíblia, vou começar a fazer meu devocional, começar a ler a Bíblia. Então, primeiramente, leia a Bíblia. Ore, né? Primeiramente, ore. Peça a sabedoria ao Espírito Santo. Peça para que ele esteja ali naquele momento com você, para você entender, para ele te ajudar a entender, certo? Porque às vezes é complicado, é gerações e gerações, então a gente precisa aprender a compreender cada etapa, cada coisa que aconteceu nessa vida, certo? Onde começar a ler? Em qual livro começar a ler? Eu comecei do primeiro, de Gênesis. Eu acho que é mais adequado você começar do começo, porque daí você vai conhecendo tudo, né? Em ordem, as histórias, por aí vai, certo? Então, do primeiro até o fim, do começo até o fim, tá? De Gênesis até Apocalipse. Então, começar a ler em ordem, isso é importante, eu acredito que é importante e vai te ajudar a compreender cada coisa, cada propósito de Deus, né? O trabalhar de Deus, enfim, você vai entender tudo conforme a vontade de Deus, certo? Então, eu comecei a ler a partir de Gênesis, certo? E, gente,
Logo no começo, muitas coisas eu não entendia, costume. Às vezes eu perguntava a uma amiga que já era, e ela me ajudou a entender, e eu fiquei já de boa, certo? Não é que de boa, gente, a gente tem que aceitar o que era e o que não é, o que já foi, o que não foi, o que ainda continua, que é a lei. A palavra de Deus ainda continua, os mandamentos ainda continuam de pé, certo? Porém, muitos ainda não falam dos mandamentos, ninguém mais obedece a palavra. Então, isso ainda continua de pé, tá? As leis de Deus ainda continuam de pé. Então, por isso que a gente precisa voltar para as Escrituras, voltar a fazer aliança com o Senhor para aprender a caminhar com Ele, certo? Como começar a ler? Tipo, eu leio um livro um dia todo, todinho, como? Aos pouquinhos, gente, aos pouquinhos. Se você nunca pegou a Bíblia para ler, você começa aos pouquinhos, certo? Deus vai te ajudando a se alimentar da palavra, né? Você vai querer mais estar ali se alimentando dela. Conforme o tempo você vai se alimentando, conhecendo Deus, você vai querer mais e mais e mais. Querer mais a profundo. É isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos transforma, ela nos ajuda a enxergar a verdade, certo? Então é muito importante você começar a ler a Bíblia, tá? Conforme devagarinho. Você não gosta muito de ler ou você não tem muito tempo, começa a ler um pouquinho, né? Lê Gênesis, lê só aquele textinho por ali, certo? Até o 2, até o 3, por aí, até o versículo 2 e por aí vai, tá bom? Então, aos pouquinhos você vai caminhando aos caminhos do Senhor. E daí você não tem tempo. O tempo apropriado, gente, o melhor tempo é durante a manhã, né? De manhãzinha, quando não tem ninguém, você acorda mais cedinho. E é um tempinho ótimo para você buscar o Senhor, ler a Bíblia, né? Durante o dia você vai estar ocupado, trabalhando, fazendo um monte de coisa, né? E vai ser um pouco difícil pegar a Bíblia, né? Mas tem como fazer, gente, tipo na hora do almoço, né? No intervalo, pega um pouquinho a Bíblia, lê um pouquinho. Isso é muito legal para te ajudar a, a sobreviver nessa vida, né, gente? Eu acredito que você caminhar com Deus é necessário, certo? Caminhar com a palavra, caminhar meditando a palavra é necessário. Em um mundo de hoje é necessário, sempre foi, certo? Porém, muitos deixaram de lado. Mas eu acredito que muita geração irá se levantar e irá voltar a fazer aliança com o Senhor. Amém? Então é ótimo para você começar a ter o conhecimento de Deus, né? Se alimentar da palavra, se fortalecer, se alimentar, né? Se vivificar. Para você que é crente, não deixe de ler, não pare de ler. Comece a ler. Muitos são crentes, mas não lê. Muitos estão na igreja, mas não lê a palavra. Só vai para o culto, escuta o pastor falando, mas não tem a palavra ali, não lê, não medita, não tem o conhecimento total. Tem o conhecimento básico de todos que todo mundo conhece, mas não tem. E graças a Deus, né? O básico já é o básico de tudo, né? Que Jesus morreu por nós, né? Que o Senhor, Deus é o nosso Criador. Então, esses são os básicos. Mas a gente precisa também ir ao mais profundo, se você quiser ter mais o conhecimento, né? Ter mais a determinação de escolher o que vai te fazer bem ou não. Então, é muito importante a leitura, certo? Vai te proteger das heresias, dos falsos profetas também, que muitos vão surgir dentro da igreja. Então é muito importante o cristão, o crente, não é só o pastor, não, mas todos aqueles que estão ali sentados para escutar, precisa estar com a Bíblia, lendo, meditando todos os dias, certo? Para a sua proteção, tá bom? E logo aqui em Josué, você vai ver Deus falando para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, Deus estava dizendo para ele não se apartar a boca dele da lei, das escrituras,
Ele precisava estar ali meditando, né, lendo, para saber o que fazer, o que não fazer, e se conforme, e se ele, caso, né, desfazesse disso, né, deixasse de ler, ele iria cair, ele iria fazer coisas que não ia ser de agrado para Deus, não iria ter um caminho próspero, né, um caminho de bem, de sucesso, né? Só ia vir danos, ia perecer. Então, o importante de você estar com a escritura, meditando a escritura, é muito importante, tá? Para a sua vida, para o seu caminho, para tudo. É importantíssimo, tá? Então, que possamos vir ler a Bíblia cada dia mais, buscar mais ao Senhor, estar mais aos pés dele, sabe? Se humilhar mais para ele, buscar ter o conhecimento de tudo, da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade nos libertará, gente. Então, que a gente venha sempre buscar o Senhor. Sempre, sempre, todos os dias estar aqui, ó, com a boca meditando, lendo uma palavra para que a gente não venha cair ou ser enganado, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, sobre a palavra de Deus, que é rica e poderosa para fazer grandes maravilhas, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe e tchau, tchau.